Oi, amigos do basquete, bom dia. Hoje eu vou dar continuidade àquele assunto da avaliação, nesse segundo vídeo, abordando especificamente as questões da avaliação qualitativa, né? No vídeo anterior a gente discutiu um pouco questões mais conceituais sobre avaliação e falamos um pouco sobre o uso dos métodos, né, quantitativo e qualitativo, que na verdade seria a situação ideal para você avaliar algum tipo de desempenho. Como a gente já disse, a parte quantitativa é relativamente mais fácil porque você estabelece parâmetros, né, resultados numéricos e tenta avaliar em cima desses resultados fazendo comparações. Já no qualitativo a coisa é mais difícil, porque você também tem que estabelecer parâmetros, mas são parâmetros muito mais subjetivos e que muitas vezes podem variar de técnico para técnico, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu conceito. Mas basicamente, né, o objetivo de uma avaliação subjetiva é avaliar a execução de determinado movimento, né? E suas combinações. E aí é muito importante que se respeite o nível de aprendizagem. É claro que quando a gente avalia um atleta de alto rendimento, você não está muito preocupado com a qualidade do movimento que ele faz, mas sim o resultado desse movimento. Ele pode até ter uma técnica errada de arremesso, mas ele tem alto percentual de acerto. E vamos ser sinceros, no alto rendimento o que interessa é isso, né? Não adianta eu fazer um movimento bonitinho e ter um percentual de desempenho baixo. Mas quando a gente fala de iniciação ou de base, é muito importante que os movimentos sejam bem executados para que lá na frente ele possa ter essa condição de pensar único e exclusivamente no resultado. E aí eu trago para vocês algumas sugestões. A primeira delas, né, é tentar entender o seu praticante, ou seja, em que nível que ele se encontra no momento. O nível cognitivo, o nível motor, porque há diferenças muito grandes em função das faixas etárias. Então é claro que uma criança de 6, 7 anos que está começando, ela tem um nível de desenvolvimento cognitivo e motor ainda não tão apurado quanto uma criança de 9, 10, evidentemente de um jovem de 14, 15 anos. Então isso é muito importante, eu acho que vocês têm que procurar na literatura entender quais são esses níveis de desenvolvimento, até onde uma criança em determinada faixa etária pode chegar, para que as cobranças estejam de acordo com isso. Não adianta você querer cobrar algo que ela não vai conseguir entregar, né? Então, primeira coisa seria conhecer o praticante nesse sentido, ou seja, o seu nível cognitivo, o seu nível motor e até seu nível afetivo e social, para entender algumas reações psicológicas que esse praticante possa ter. Em seguida, eu acho muito importante a definição de conteúdos em função de faixa etária. Aí, vou fazer até um merchandise aqui, né? No nosso livro Mini Basquete na Escola, Mini Basquetebol na Escola, que foi escrito por mim, pelo Tasto e pelo Wilson, nós temos um quadro de conteúdos que ele é muito interessante. E é claro, ele pode ser variável, é somente uma ideia, mas a partir desse quadro de conteúdos, você pode estabelecer metas para que seja feito um instrumento de observação, um instrumento de avaliação. Então eu vou dar um exemplo simples e aí depois vocês podem transformar esses exemplos de acordo com cada um. Então, por exemplo, o drible. Né? O que a gente espera que uma criança que está iniciando 6, 7 anos desempenhe em relação ao drible? O que a gente espera que essa criança, qual é o objetivo dela, qual é o objetivo final dela ao executar um drible? Então a gente tem que estabelecer. Então, por exemplo, aos 6 e 7 anos, será que é importante ou será que é viável que uma criança execute o drible em movimento, com giro, com mudança de direção, com a mesma qualidade que um jovem de 15, 16 anos? Então aí você estabelece esse parâmetro. Então, por exemplo, uma criança de 6 e 7 anos,
ela tem que saber driblar, né? Mão direita, mão esquerda parada e com movimentos simples, corridas para frente, trocando de mão, e aí você vai aumentando o nível de solicitação desse tipo de execução desse fundamento especificamente. E a partir disso você pode estabelecer instrumentos. Então você vai observar, não preocupado com o resultado em si numérico, mas preocupado com o resultado do desempenho, o quanto essa criança evoluiu. E como eu disse no vídeo anterior, não adianta você fazer uma observação no início da temporada e depois uma final, porque isso não vai trazer efetivamente o nível de evolução e você não vai poder fazer as correções necessárias nesse caminho. Então é importante que essas observações sejam feitas, e aí você pode estabelecer critérios, né? Fazer essas observações a partir dos exercícios que você elabora, e também observações em situações de joguinhos e ver como que essa criança se comporta em função daquilo que você estabeleceu como meta. Eu acho que esse é um tema, como eu falei inicialmente e lá no primeiro vídeo, é um tema polêmico, é um tema que gera evidentemente muita discussão, e é claro, o que eu estou trazendo aqui são somente ideias que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas por todos aqueles que trabalham na prática. Então, é claro que se houver mais alguma coisa que eu possa colaborar, é só entrar em contato comigo e aí a gente conversa. Só para terminar, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Entender, ou melhor, nesse tipo de definição de desempenho que você vai fazer, né? Eu sugiro uma divisão em 3 níveis. O nível inicial, que é para a criança que está realmente iniciando o seu trabalho, o que ela pode fazer, e o segundo nível seria o nível intermediário. Então o conteúdo, você definir os conteúdos em função desse nível intermediário, e evidentemente o nível avançado, que seria a execução do fundamento, dos fundamentos na sua plenitude. Apenas mais essa observação. Um abração a todos e vamos conversando sobre o assunto.